e desde a semana passada vocês têm acompanhado uma série de entrevistas onde nós trazemos para o programa pessoas que ajudam a construir um mundo diferente, com alternativas que incluam sustentabilidade, respeito à terra, valorização do ser humano e muito mais. Essas pessoas vêm até aqui porque nós estamos acompanhando o processo que vai dar o pontapé na próxima sexta-feira para a 23ª Feira Internacional do Cooperativismo e também a Feira Latino-Americana de Economia Solidária. Uma das organizações que está presente na feira e que mobiliza não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, ações de desenvolvimento social é a Caritas brasileira, e também se estrutura de forma em que nós vamos apresentar para vocês a partir de agora. Desenvolve há 60 anos este trabalho, onde estes temas que são fortes nas entrevistas desde o início da semana e que estão presentes na economia solidária são rotina no trabalho da Caritas Brasileiras. Tudo bem? Então eu apresento para vocês o Luiz Cláudio, ele que está aqui comigo já acompanhando o nosso programa, e também a Maria Inês, eles que vão falar para vocês sobre como este trabalho ajuda a contribuir para todas essas questões que a gente vem falando todos os dias e que, se fortalecidas, vão mudar a vida de todo mundo que nos assiste. Bom, gostaria de começar agradecendo a presença de vocês aqui mais uma vez, dessa disponibilidade. É um prazer. E gostaria que vocês apresentassem, então, a Caritas, essa instituição internacional que presta um trabalho em diversos setores, mas que nem todos os nossos telespectadores conhecem. É um prazer estar aqui, muito obrigado, Renata. Então, nós, a Caritas Brasileira, é um braço nacional da Caritas Internacional, né? Uma instituição que está presente em mais de 160 países, né? Nós temos uma presença efetiva em quase todos os territórios do planeta e desenvolvemos uma ação que se baseia em 3 pilares, né? A Caritas Internacional, ela é reconhecida por ser uma presença efetiva junto às populações que passam por algum tipo de vulnerabilidade, seja naturais, guerras, processos efetivos de vulnerabilidade relacionada com a insegurança alimentar. E no Brasil nós temos uma presença que se completa agora esse ano, 60 anos, e que tem também aqui no Brasil 3 pilares. A gente trabalha primeiramente na primeira prioridade relacionada com o desenvolvimento solidário sustentável, que nessa prioridade estão as ações relacionadas com segurança alimentar e nutricional, agricultura ecológica, com a organização de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, também com recicladores de papéis, entre outros. Tem uma segunda prioridade relacionada com o controle social e a garantia dos direitos, né? Então, crianças, adolescentes, mulheres, jovens, também as comunidades que passam por algum tipo de vulnerabilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente passamos por alguns problemas efetivos relacionados com a segurança, com a seca ou também com as inundações. O ano passado, principalmente. No ano passado. E a terceira prioridade está relacionada com a comunicação social, com processos formativos, em que nós falamos que uma das prioridades centrais da Caritas é animar o serviço da solidariedade. Então a gente assume essa tarefa nos dada pela Igreja do Mundo e do Brasil de ser um braço social da Igreja no Brasil e no mundo e animar a sociedade, animar as populações para que a gente consiga minimizar e, quem sabe, um dia acabar com as diferenças, com as desigualdades e com as vulnerabilidades que existem nas populações. E dentro dessas prioridades, a Caritas ela desenvolve os trabalhos nesse pensamento global de ser uma instituição internacional. A Caritas Brasileira se divide, está presente em todas as regiões do estado, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas características, e dentro
desses pilares a gente consegue enquadrar coisas bastante importantes, como ele chegou a mencionar, que é a questão da segurança alimentar, o desenvolvimento agroecológico, o respeito à terra. O que a gente pode falar em relação a esse tipo de ação que é desenvolvida? Bom, a Caritas aqui do Rio Grande do Sul, ela está organizada em 12 grandes regiões, né? E em cima das prioridades que o Mandela falava, existem inúmeros grupos comunitários, grupos ainda que estão na informalidade ou grupos até que já conseguiram fazer seus processos formalizados e que desenvolvem atividades tanto no meio urbano como no meio rural. No meio rural, o trabalho muito grande fica em cima das produções agroecológicas, de deixar de plantar com toda a questão dos agrotóxicos, em cima da questão da recuperação de sementes milenares, né? Não é só a semente em si, mas é recuperar uma tradição, é recuperar uma cultura e ter uma forma concreta que o agricultor, que aquelas pessoas que vivem no campo não fiquem na dependência, né, de comprar sementes transgênicas ou muitas vezes sementes também contaminadas com agrotóxicos. Então existe muito trabalho feito dentro dessas pequenas propriedades, dessas propriedades rurais, que vão desenvolvendo processos de produção agroecológica e também de bancos de sementes, de troca-troca. Dentro da questão urbana também é articular toda a questão da comercialização, que o consumidor tenha acesso a esse tipo de produto e também buscando muito a questão das políticas públicas para a questão da segurança alimentar. Então, a gente trabalha com a formação e com a animação para que as pessoas possam estar presentes dentro dos fóruns de política, dentro dos conselhos de segurança alimentar, construindo políticas concretas. E aí entra várias questões também com alimentação escolar, de buscar, né, que o alimento que chega a esses alunos, a essas pessoas, sejam esse tipo de alimento de qualidade e não qualquer outro tipo de alimento contaminado, né? Que mesmo que nas escolas, os bares que você trabalha ali, muitas vezes que não tem o refrigerante, mas que tu tem o acesso ao suco. Então são inúmeras iniciativas dentro dessa questão, né, da segurança alimentar. Essas iniciativas, elas entram em diálogo e também essa troca de experiência acontece durante a feira e agora que já está acontecendo o Encontro Nacional da Caritas Brasileiras, que este ano também está sendo aqui em Santa Maria. São esses os pontos em que vocês debatem nesse encontro? O que mais que se é dialogado neste momento e como que isso é projetado para as ações futuras de desenvolvimento da Caritas? Uma das bases da ação da Caritas aqui no Brasil é a economia solidária. Nós estamos comemorando, inclusive nesse seminário que começa hoje, nós estamos comemorando 35 anos de economia solidária. Então, mais da metade da vida da Caritas é na construção dessa perspectiva da economia solidária, quando ainda nem era chamada de economia solidária, né? Nós chamávamos de projetos alternativos comunitários e que a Caritas tem uma rede muito grande de agentes voluntários, né? Nós somos hoje no Brasil quase 12 mil agentes, na sua grande maioria voluntários e voluntárias que trabalham acompanhando grupos e empreendimentos de economia solidária, muitos urbanos, mas também uma grande maioria de empreendimentos rurais, e que anualmente nós realizamos um encontro com representantes desses agentes para fazer uma reflexão, para discutir, avaliar o caminho que nós estamos percorrendo e também projetar ações para os próximos anos. E geralmente a gente realiza esse encontro aqui na Feira de Santa Maria, né? Nós costumamos dizer que Santa Maria é um grande coração onde pulsa a economia solidária, não só no Brasil, mas também no mundo, e a gente vem sempre buscar esse oxigênio aqui na Feira de Santa Maria para construir e alimentar a nossa ação enquanto economia solidária. Você falava, inclusive, que ao longo ali da semana já tiveram algumas entrevistas relacionadas com a questão da feira. Eu gostaria assim, de deixar marcado que a feira ele é um momento culminante de um processo, mas que assim, todos os dias da vida desta região, de Santa Maria ou de outras regiões do Brasil e do Rio Grande do Sul
e aqui vou falar da região central, no seu dia a dia são inúmeros grupos que têm toda a sua vida, o seu alimento, o recurso da onde tira a sua moradia, deste trabalho, deste tipo de alternativa, de grupo que faz com que você trabalhe e gere renda. E não é só a renda que é a questão chave aqui, mas é a questão da qualidade de vida, é a questão de como você trabalha todos esses elementos. Ninguém é mais importante que ninguém, né? As pessoas sentam juntas, as pessoas dialogam, as pessoas decidem. Se é para tomar uma decisão de acertos ou de erros, não foi por um, mas foi pelo grupo. Então isso é o que acontece no dia a dia das pessoas que a gente vai encontrar lá na feira com os seus grupos comercializando os seus produtos, né? Então, quando a gente fala da feira, a gente lembra sexta, sábado e domingo. Não, na realidade, sexta, sábado e domingo é a culminância de um processo que ele é vivenciado todo dia na comunidade tal, lá naquele município, no meio rural tal, e aonde envolve inúmeras pessoas. Enquanto grupo organizado, a Caritas aqui do Rio Grande do Sul já teve contato no contribuir com essa animação em mais de 2.000 grupos. Né? Então, são muitas as pessoas que têm hoje suas vidas, né, garantidas e a sua qualidade de vida por esta forma de organização, que não vai só na renda que gera, mas vai em toda esta questão, né, desta qualidade de vida. Nós costumamos dizer que uma outra economia acontece, né, ela é possível e, acima de tudo, ela acontece. Os dados dizem que 3% do PIB nacional vem desse modo de organização do trabalho e da economia. Então, nós não estamos falando só agora de alternativas pequenas que estão ali nas entrelinhas dos processos econômicos, né? As políticas públicas de economia solidária são muito recentes, né? O volume de recursos que o Estado e que os governos aplicam para esse tipo de organização econômica ainda são muito poucos, mas os resultados eles são muito grandes e efetivos, né? A Marinês já falava, isso é o dia a dia de pessoas que alimentam suas famílias, que organizam suas vidas, colocam seus filhos para iniciar processos educativos, né? Então tem educação organizada através da economia solidária, tem turismo organizado através da economia solidária. Valorização da cultura popular, resgate a questões que estavam perdidas dentro das comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas e tantos outros. Então, e por mais que a gente não tenha um vínculo direto com algum projeto desses, por mais que a gente não seja um cooperativado, por mais que a gente não seja, a gente sente o reflexo dessas ações e, mais importante ainda, do primeiro pilar em que vocês começaram a falar, que é a questão também do meio ambiente, porque de certa forma se a gente pode não interagir diretamente com os processos, mas todos somos beneficiados quando se cuida da terra, quando se diminui o uso de agrotóxicos, quando a gente busca alimentos, também busca produtos que ajudem a evoluir com esse sistema. Então, eu gostaria de pedir para vocês que estão diariamente envolvidos com esse tipo de ação, que estão em situações de emergência. Eu e o Luiz Cláudio conversávamos um pouquinho antes também a questão de desastres ambientais. A gente tem o exemplo de Mariana, onde a população muitas vezes não é barrada, é vedada de saber como que são os processos dessas grandes empresas, dessas grandes construções, e acaba que no final, quando eles chamam de acidente, mas que a gente tem reforçado aqui, que tem irresponsabilidade nessa construção, quem acaba sofrendo são geralmente as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, depois dessa contextualização, eu peço que vocês, partindo das experiências desse envolvimento já de bastante tempo, convidem os nossos telespectadores para conhecer a economia solidária, para conhecer o desenvolvimento da Caritas e ainda buscar no seu modo de vida particular maneiras de inserir esses processos. Que bom. É sempre bom a gente convidar as pessoas, um convite de saúde, um convite de vida, né, um convite de organização. Você, como já falava, Renata, não precisa estar organizado no empreendimento, estar organizado na cooperativa, mas a gente costuma dizer que um dos pilares
da economia solidária é a responsabilidade com aquilo que você consome, a responsabilidade com aquilo que você descarta, né? Cada vez mais a gente precisa estar responsável com aquilo que a gente coloca no nosso corpo, coloca no prato, né, das nossas famílias, descarta enquanto lixo ou enquanto material que pode vir a ser reciclado. Então, é fundamental que cada pessoa, né, seja ela criança, jovem, adulto ou idoso, ele precisa perceber que a gente pode sim ter uma vida saudável, a gente pode diminuir e inclusive lutar para que exista uma demanda cada vez maior de produtos que não tenham a utilização de agrotóxicos, né? A gente pode sim ampliar, e a agricultura familiar, a agricultura agroecológica, a economia solidária quer ser desafiada, né? A gente cada vez mais quer aceitar esse desafio da sociedade, especialmente da sociedade brasileira, a sociedade que está no mundo urbano, de demandar. Demandem que a gente consegue ampliar os processos produtivos, que a gente consegue diminuir essa distância entre quem produz, quem beneficia, quem consome, que os resultados desse consumo se traduzam em efetivos insumos para gerar uma produção mais saudável e mais que gere vida para cada um de nós. Então, a economia solidária, ela está viva, é uma economia que já acontece, que ela é possível, que cada um de nós, e você, telespectador, faz parte dessa economia, e a gente queria que você viesse para aqui. Você também partindo desse mesmo contexto? Eu acho que dentro disso nós temos uma preocupação muito grande com a questão ambiental de uma forma mais ampla, né? Então, uma grande preocupação em cima de mudar algumas questões em relação à cultura das monoculturas, de como realmente você vai produzindo alimentos e de uma forma diversificada. Nós aqui no Rio Grande do Sul, assim, voltamos também um olhar bastante grande para a questão da água, do uso da água, do reaproveitamento da água. Então, aí com um trabalho que a gente fez, principalmente nas propriedades rurais, trabalhamos muito a questão da recuperação das fontes, né, que estavam quase que abandonadas, e com as estiagens que a gente tem vivido, algumas propriedades realmente não tinham mais água. Então, assim, essa preocupação bem grande. Agora a gente começou com a questão dos vendavais, que aqui é uma coisa que a gente também tem muito pela região, trabalhar a questão dos quebra-ventos, porque foi desmatado tanto, e a gente nunca teve tanto vendaval como... Uma vez sempre teve, mas uma vez o espaço era maior. Agora, muitas vezes, a gente tem, num determinado momento aí, 1 por semana, né? Então, começamos a trabalhar isso dentro dessas questões. Então, muitas vezes, você não precisa estar num grupo de produção, mas esses cuidados, né, do uso da água, esses cuidados do descarte das coisas... eu tenho alguma coisa, eu vou jogar lá no rio ou no córrego que passa, né? Então, cada uma pode estar fazendo, né, o seu processo e trabalhar junto conosco dentro disso. E com isso eu também queria deixar aqui um recado. O Mandela também chamava e eu dizia assim, o seguinte, que vocês podem também nos conhecer melhor, nós temos página na internet, a gente tem Facebook, e cada um e cada uma que nos ouve e que simpatiza por esta causa ou com esse trabalho, pode contribuir com a Caritas. Então, entrando lá no site, né, ou lá no Facebook, vai ver, tem formas muitas vezes que as pessoas nem imaginam, né, mas com um pequeno gesto ou com uma pequena coisa, ele pode estar fazendo essa contribuição. Então, eu também queria aproveitar esse momento, né, para dizer que toda pessoa que está ali nos ouvindo é alguém realmente muito importante para estar junto conosco, assumindo esse trabalho, a partir dos seus atos, das suas ações, da sua atitude, e também com outras formas de se engajar ao nosso trabalho. Então, também pode procurar, que tem vídeos, tem coisas também pelo YouTube das ações da Caritas, vão encontrar muita coisa do trabalho da Caritas no Facebook e no site.
Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O tempo aqui é curto, nós teríamos assuntos para desenvolver, enfim, conversarmos durante toda a nossa programação, mas eu agradeço a presença de vocês. Nós é que agradecemos. Se você não conseguiu anotar a página no Facebook da Caritas, enfim, todos esses contatos, acesse o nosso Facebook, facebook.com/TV Santa Maria, e hoje à tarde ficará disponível todas estas informações para que você passe a contribuir para essa nova forma de ver a economia, de ver as coisas.